Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. E nós vemos aqui hoje, novamente, Jesus ele está enviando os seus discípulos, em missão e dando uma ordem. Ele pede a esses discípulos que primeiro as ovelhas perdidas. Depois, então, irão para outros lugares, irão para os pagãos. Mas primeiro ir para as ovelhas perdidas. E olha que lindo. Jesus, ele dá o poder para esses discípulos para que possam expulsar os demônios, curar as doenças, libertar o seu povo do sofrimento. E nós sabemos que a igreja continua. Ela é uma igreja viva, o Espírito Santo continua agindo na nossa igreja. Então essa missão, ela não parou aí nos apóstolos, nesses que Jesus escolheu. Ela continua até hoje com os seus missionários, com os seus apóstolos aí para fazer essa missão acontecer. Nós somos chamados, todos os batizados são chamados a fazerem a missão, a cumprirem esta missão. E ele dá esse poder. Ele dá para uns, ele dá um dom, para outro dá outro, os outros têm mais que um dom. E devemos pôr em prática, devemos obedecer o Senhor, cumprir essa ordem. A igreja, ela não é algo para ficar ali só realizando os cultos, para estar ali fazendo só o sacramento. A igreja, ela tem uma missão muito ampla, uma missão muito grande. A igreja, ela tem a missão de libertar o povo de Deus, de curar, expulsar os demônios. Então o Senhor, ele dá esse poder aos seus batizados, aos seus chamados, enviados, principalmente aos sacerdotes, aos diáconos, esses que já estão mais à frente, mas todos nós temos. Todos nós que acreditamos em Deus, fomos batizados e que vivemos o Evangelho, que lemos a palavra de Deus, nós temos a graça de Deus de poder ajudar os nossos irmãos. E Jesus, ele se preocupa primeiramente com as ovelhas perdidas. E é isso que a igreja hoje se preocupa também, continua se preocupando com aqueles que estão longe, com aqueles que estão distantes, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que ainda não vivem essa vida na fé. São pessoas que estão assim, por aí, sem saber aonde buscar uma resposta para a sua vida, como alicerçar a sua vida. Por isso tanto sofrimento, tantas pessoas desviadas do caminho do Senhor, vivendo em coisas erradas e perdendo as suas vidas, porque a vida está em Cristo, a vida está na palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ela tem a palavra de vida eterna mesmo, ela é vida eterna. Então, quando as pessoas vivem neste vazio, elas vivem distante, não foram batizadas, não foram evangelizadas, é pessoas que têm muita dificuldade de viver realmente uma felicidade. Então nós precisamos, como igreja, viver essa ordem de Deus. Nós não podemos estar na igreja só para ocupar lugar. Nós precisamos regaçar as mangas e fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Jesus ordena.
Vai e anuncia. Anuncia que o reino de Deus está próximo. Evangeliza. Levem a palavra àqueles que estão desconhecidos ainda essa palavra. Os pagãos, essas ovelhas perdidas. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode viver fechada nela mesmo, só cultivando aquilo, ali entre aqueles que participam. Ela tem uma missão muito ampla. Precisa se levar a palavra de Deus para todos aqueles que não o conhecem, não conhecem a palavra nem Jesus. É essa a missão do Senhor. Então fica para nós hoje esta ordem do Senhor, para mim e para você. Creia que Jesus está ordenando para a gente. Vai evangelizar, vai anunciar, vai falar que o reino está próximo. Leva essa palavra de libertação, essa palavra de cura, essa palavra que vai transformar a vida desses meus filhos, dessas minhas ovelhas que ainda não conhecem. Então vamos assumir isso na nossa vida e sempre que tivermos ali diante da pessoa que precisa ouvir, falar com muito amor, muito carinho, trazendo a vida da pessoa para este abrisco do Senhor,